Oizinho, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, 20 horas, sábado, em o Novo Paradigma.online, a nossa página aqui no Facebook, @graunovoparadigma.online. Já entrei online. E esse dedinho aqui, ó, indica subir, ó que legal. Por sinal, a gente tem, interessante esse dedinho aqui, ó, apontando para cima, né, que em algumas pinturas, isso tem a ver futuramente com o Almanac, em o Novo Paradigma.online, nosso site oficial que eu quero lançar. Em algumas pinturas da Renascença, a gente vê muito esse dedinho apontando aqui para cima, esse indicador. E alguns dedinhos apontando para baixo, por sinal, dentro de um desenho, né, que é um tipo de um ermitão segurando a Cabalá, e ele aponta para baixo num buraco, indicando que essa Cabalá está inversa. E o dedinho para cima, né, é o sentido oposto dessa inversão de perceptiva, né, de conceitos, pregada dentro da própria historicidade, história factual. Olha que legal, tá? Bom, então vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar sobre o problema de Heidegger, tá? Sobre o problema do método de Heidegger aqui na página @graunovoparadigma. E eu vou começar então a dar uma divulgada, tá, gente? Porque não dá pra fazer também sem dar uma divulgada, tá? Então deixa eu dar uma divulgada geral aqui. Deixa eu entrar aqui na página primeiro. Vou levar aí uns 10 minutinhos, como sempre, para começar a divulgar. E a gente vai continuar, então, esse tema sobre Heidegger, aceito na ciência como metodologia e cada vez mais compreender essas incongruências, tá? Essas coisas, esse show de horror, que é o próprio método de Heidegger, que a gente pode considerar aí aliado, sim, a um projeto paperclip nazista, tá? Com a ideia de uma New World Order totalmente implodida, né? Construindo o senso comum, estragando um mundo, uma sociedade e uma série de coisas aí, tá? Nada devaneio, nada conspiratório, real, porque a gente está provando aqui como 1 mais 1 é igual a 2. Então deixa eu só vir aqui nas minhas publicações, eu já estou aqui na página inicial de @graunovoparadigma. Estou aqui ao vivo. Deixa eu dar uma divulgada, então, ó, tá aqui. Heidegger, o perigo de seu método, tá? É o que a gente vai falar hoje. Deixa eu pegar aqui, então vai sair minha voz daqui a pouco, peraí. Deixa eu pegar, então... Estou aqui ao vivo. Ó, falei? Deixa eu dar uma divulgada, então, ó, tá aqui. Agora, olha que legal. Deixa eu tirar esse som aqui primeiro. Eu preciso copiar esse... Pronto, aqui. Oizinho pra quem tá aí, acabei de ver que tem alguém, seja muito bem-vindo. Aproveita... É que eu não sei, Nazareno. Aproveita, por favor, compartilha. Muito obrigado por estar presente. A gente vai falar sobre Heidegger relacionado à cartesiana metafísica de Descartes, que é o próprio signo arqueológico. E que, olha que coisa, é a tal taça que não é mais misteriosa, carregada por Jesus Cristo, tá? E descrita dentro da Bíblia, carregando o verdadeiro entendimento da ciência. Então a gente vai explicar aí algumas incongruências do caminho da nossa ciência atual e mundial hoje e para reforma, né, gente? Para reforma, cumprimento, porque tem sim como fazer um mundo muito melhor, né? Desde que a gente, quando a gente caminha pela verdade, nada mais que a verdade. Olha que coisa básica. Mas qual é a dificuldade do homem de não conseguir isso, né? Vamos lá então. Eu tô divulgando primeiro o vídeo. Deixa eu colocar aqui. O perigoso método de Heidegger aplicado em salas, nas universidades. Vou colocar assim para ficar bem polêmico, tá? Deixa eu fazer um copia-cola. Bem-vindo para quem tá aí. Acabou de entrar mais uma pessoa. Eu preciso primeiro divulgar, tá? Pronto, coloquei aqui, publiquei na minha página da minha Oizinho, mais uma pessoa, bem-vindo, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Agora eu vou começar a dar uma divulgada, deixa eu colocar aqui Rainha do Sul, e eu vou divulgar em alguns grupos, tá? E aí a gente começa. Hoje o que a gente vai fazer, gente? A gente vai explicar o método, a forma, na verdade assim, a gente vai explicar como que Heidegger propõe a aplicação do seu método dentro da sala, tá? O seu método e metodologia, logo o seu instrumento e instrumentalidade, ao qual o seu discipulado,
que deve aceitar Heidegger como método e metodologia, nega a matema e a cartesiana, que de alguma forma é a cartesiana dessa aplicabilidade, tá? Então isso é super importante entender. E aí provar mais uma vez que Heidegger, a sua ontologia está totalmente incorreta, que nunca vai ser ontologia, essa é uma grande verdade, né? E uma série de outras coisas aí dentro da própria ciência, tá? Isso vai ser um gancho, porque futuramente nós vamos compreender como que Heidegger se alia ao que hoje, né, se diz ser construtivismo dentro das salas de aula, unido a Paulo Freire e a Piaget, por exemplo, tá bom? Então deixa eu dar uma divulgada aqui. Vamos lá, vou começar a divulgar para os grupos. Vou divulgar aqui no meu history. History, né? History. Hoje eu falei direito. Calma que demora um pouquinho. Lembrando, ó, que o curso 1 de Euclides finalmente ficou pronto, editado, e agora está na plataforma para ser analisado. E logo em breve eu vou estar divulgando o curso 1 de Euclides. Ele vai ter uma taxinha simbólica de R$35, tá, gente? Mas vale a pena porque vai explicar muita coisa de entendimento do signo arqueológico. Até os Einstein Roses, através de elementos de Euclides, a gente vai conseguir compreender na representação dentro do signo arqueológico, por exemplo. Então vale a pena para quem é interessado, os matemas aí, vale a pena. E falando em matema, peraí, deixa eu divulgar primeiro. Compartilhar em um grupo. Compartilhar em um grupo. Caramba, eu sempre me perco aqui. Aqui, achei. Achei. Compartilhar em um grupo. Falando em matema, eu tô procurando, sim, matemáticos ou físicos, porque eu preciso organizar algumas fórmulas para deixar bonitinho. Olha que legal! Dentro da obra de Heidegger e seu futuro... uma obra que eu vou estar lançando aí em breve na Amazon. Antes de Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides, e a parte 3 de A Razão, Senso e Espírito sobre os corruptos fragmentos de Parmênides também, tá? Que são super importantes também para a ciência e a perceptiva. Olha que coisa. Falando nisso, eu quero falar uma outra coisa que eu vi na internet que eu preciso colocar aqui. Mas deixa eu divulgar, que senão fica uma coisa. Então aqui, eu vou divulgar primeiro nos grupos de filosofia, né? Já divulguei em um, Filosofia, História da Ciência e Tecnologia. Deixa eu colocar mais um grupo. Ai, peraí, será que eu divulguei o errado? Olha que bom, olha que coisa. Meu Deus, tá aqui. Ou divulguei certo, não sei, vamos ver. Mais um grupo, deixa eu divulgar em mais um grupo. Agora os nossos vídeos, eles têm aquela legenda automática, olha que legal. Você não precisa colocar o som. Vou colocar em República da Filosofia. Parece que meus vídeos na República da Filosofia é um pouco polêmico, a priori, me parece, né? Deixa eu ver mais um aqui. Vou compartilhar. Olha lá, José Arline, muito obrigado. José Arline Pereira, em Filosofia, História da Ciência e Tecnologia, por ter curtido já o nosso vídeo, o compartilhamento do nosso vídeo. Deixa eu colocar aqui mais uma filosofia. Lembrando, gente, que o ano passado eu comecei com 10 pessoas, aí eu mantive por um tempo 100 pessoas nas lives nos engajamentos, tá? E agora, olha que legal, os meus engajamentos estão entre 300 a 400 pessoas no tema de Heidegger, olha que legal, tá vendo? Trabalhar em grupo é assim, né? Quando a gente tem uma orientaçãozinha mais também legal, em mesa, assim, já ajuda bastante, tá vendo? A coisa fica mais fofa, por assim dizer. Viu? Hoje nós vamos falar, para quem tá aí aguenta, deixa eu só fazer a divulgação em alguns grupos de filosofia, eu também quero divulgar em alguns grupos de matemática e os outros que eu tô acostumada a divulgar. Rapidinho, a gente vai falar sobre o problema do método aplicado de Heidegger. Hoje eu vou explicar o método aplicado, como ele é aplicado, e na aplicabilidade, como ele é puramente cartesiano, um instrumento, e de Heidegger, tá? E o perigo dessa aplicabilidade, ok? Porque essa aplicabilidade no seu excedente, né, do manuseio, como manuseio no seu excedente, o que ela gera?
Unabombers, Jim Jones como gurus, entende? Entre outras, vocês vão entender. Então aguenta aí, porque não é nada conspiratório, não. Eu vou provar como o método de Heidegger aceito hoje na ciência, né? Mesmo que moderado, ele é perigosíssimo. Por exemplo, essas mulheres, vocês veem aí jovens, né, meninas? Isso vai estar no meu ensaio na obra que vai estar sendo lançada em breve na Amazon, sobre esse problema social, esse problema social e futuro de Heidegger em função da sua aplicabilidade e aceitação como ontologia dentro da ciência, tá? Hoje você vê a menina jovem virando um gato, ela acredita que é um gato mesmo, que ela é um gato na sua potência, é um gato a ponto de lamber prato. Ou você vê aí que sai na mídia casais, né, de jovens que acreditam que são bebês. Eles são bebês e vivem como bebês, usam até fralda, mamadeira, tem chupeta, entende? Isso tudo é a condição extrema de aplicabilidade de Heidegger sobre o ser. De forma que, implodindo o ser pela negação de todo e cartesianamente, faz com que o martelo seja martelado ao contrário. Tá? Porque ele deixou de ser um instrumento, então ele pode ser martelado de forma inversa, porque algo tá velado nele, por assim dizer. Então vocês vão entender isso, fica aí porque vale a pena entender, tá? Deixa eu só terminar de divulgar mais em alguns grupos aí. Muito obrigado por quem já chegou. Ai, calma, meu computador. Deixa eu só divulgar em mais alguns grupos, tá? Que a gente vai continuar em Filosofando com Rainha do Sul sobre o problema de Heidegger. E isso aqui vai dar pano para manga, porque eu vou realmente ir bem longe com esse tema aqui, porque ele é realmente muito importante para a sociedade hoje, gente. Para a sociedade mundial, tá? E no que concerne a própria educação de base, tá bom? Então é super importante. Mais um grupo. Agora eu vou... deixa eu colocar mais um filosofia aqui. Deixa eu jogar... Eu quero colocar num grupo de matemática. Oizinho, obrigada pela curtida. Calma que... Alberto Carvalho, obrigada, viu, por ter curtido. Fica aí. Aproveita, gente, me ajuda a compartilhar, porque, olha, fazer isso daqui sozinha... Você compartilhando já apoia a página. Já ajuda bastante com a página, o futuro dela, a manutenção dela na internet, tá? Então, você compartilhando já é um apoiador já. Lembrando que em o novo paradigma.online, o nosso site oficial, a gente tem ali... Obrigada, Alberto, valeu mesmo. A gente tem ali em o novo paradigma.online /doe, D-O-E, quem quiser fazer doações também para a página e colaborar. Gente, já que tem um pessoalzinho aqui, eu estou precisando de matemáticos, eu chamo matemáticos ou físicos da área para colaborar, me ajudar a organizar de forma, na linha matemática, tá? Eu já montei o esquema dentro da cartesiana, mas ali com... porque assim, por exemplo, eu vou mostrar isso hoje na live. No pulso de Heidegger, entre o ser, o objeto e o nosso universo real, os clássicos chamam de universo do sensível, eu vou estar explicando isso, ele fica entre aspas, esse pulso, essa tripartite, né, dessa relação elevado ao quadrado, e precisa ter um gancho com agora um outro anel cartesiano, que é então o da intuição empírica de Kant, e que vai ter uma relação dupla, divisível, para um outro espaço, que é o apeiron, e para o corpo, que é esse grupo, que é essa consciência, né, que está nesse primeiro anel que eu expliquei, tripartite entre ser, o objeto e o nosso mundo do sensível, entende? Então, assim, eu montei a plataforma, mas eu preciso de uma tema para organizar isso, entende? Não é a minha área, gente. Hudson Leandro, obrigado. Tá seguindo a nossa página, obrigada. Eu vou virar youtuber, tá vendo? Mas eu vou trazer uma crítica aqui importante, que eu vi uma coisa uma divulgação aí que eu acho que é importante colocar aqui para todo mundo. Que fala sobre o nível. Eu já vou ver, já é assim, porque apareceu uma moça muito
muito bela, né? Muito bem colocada e tal. E ela começou a divulgar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou dar uma olhada aí embaixo, porque isso é importante colocar, viu, gente? Opa, deixa um pouquinho para baixo, ela tá aqui embaixo, aqui no meu... Ela começou a falar sobre palpites na internet e sobre um índice científico, tá? Aqueles que vêm a falar coisas e que, assim, dentro da ciência, aquele fulano tem um índice científico e que Michio Kaku, ele vai chamar... tem alguma coisa relacionada a PhD, ele vai chamar, né, de produções científicas e tal, né? Então tem um índice ali científico. Então dentro desse índice científico, que é até considerado Nobel, por exemplo, então essa pessoa pode falar o que ela quiser, que ela sim deve ser ouvida. Só que veja bem, prestem muita atenção nisso, gente. Então eu vou virar youtuber, tá? Eu, a reveladora cartesiana do signo que é arqueológico, porque é um signo arqueológico que está descrito na obra Principia de Sir Isaac Newton, e que literalmente, quando você compreende essa cartesiana na nossa historicidade, história factual, você percebe dentro das obras de Stephen Hawking, que ele usando lá determinados argumentos, né, e teorias teoréticas, por assim dizer, ele corrompe esta verdade arqueológica. Você percebe que Michio Kaku, que tem um altíssimo índice, tá, corrompe essa perspectiva arqueológica de forma a se utilizar dela, dizendo agora que a teoria da corda é uma coisa nova, mas que nunca foi porque ela é arqueológica, não trazendo a perspectiva para os seus seguidores, que eu vou chamar de discipulados, sim, dentro da ciência, que Zenão e Sócrates já falavam dessa teoria das cordas, e contra Parmênides, certo? E uma série de coisas. Aí a ciência aceita Heidegger, e o de alto índice que segue Heidegger, que é puramente Heidegger, que corrompe também essa perspectiva arqueológica, eles podem falar. Mesmo que eles tragam migalhas da verdade, eu já vou ler, Alberto, mesmo que eles tragam migalhas da verdade, entende? Eles sim devem ser considerados, mas aquele fulaninho, coitado, o Zezinho, que não tem índice nenhum, nenhuma produção, ou o manezinho lá, que de repente achou o signo arqueológico, entendeu o signo arqueológico, ai meu Deus, se ele falar. Então isso é um perigo. Não se deve aceitar por lei, me perdoe, não se deve aceitar por lei hoje, atualmente, nenhum índice, tá? Uma vez que nós temos ontologicamente, e não é esse ontológico do ser de Heidegger, é um ontológico do materialismo histórico, arqueológico, mundial, como problema mundial dentro da própria estrutura da ciência, tá? Então aqui, seja eu youtuber, seja não tenho índice, seja o que for, porque eu na verdade, não tenho mestrado, eu só sou uma graduanda, tá? Mas seja o que for, há 9 anos que eu trabalho na pesquisa sobre o signo arqueológico, tentando trazer ele de forma o mais fidedigna possível, tá? Seja o que for, eu só estou trazendo a vocês para que vocês, né, compreendendo o signo, essa clássica negada dentro da história por determinística, e como a gente provou na conferência, aula, no vídeo anterior de Filosofando com Rainha do Sul, que Heidegger martela como segmento, como instrumentalidade, como regra no seu método, né, essa historicidade, história factual positiva, tá, que nega Descartes, Hegel, como antinomia dentro da própria ciência, gente, tá? Então, compreendendo isso, né, que índice que a gente vai considerar hoje mundial, gente? Então, me desculpe, eu não sei o nome, eu sei o nome, é Karine, @Karine alguma coisa. Karine, me perdoe, entende? Você está profundamente equivocada, tá? O povo não pode ser senso comum midiático dessa forma, certo? Isso não é cumprimento, isso não é a estruturação de uma cidade fortificada, ok? O povo, seja quem for, não pode ser guiado porque o fulano tem um tal índice, X índice, etc e tal, porque o próprio Nobel, ele é corrompido dentro da área da ciência. Ganha quem favorece
mesmo que corrompendo um segmento aí qualquer, tá? Stephen Hawking, Karine, não estava sentado sobre a cadeira de Sir Isaac Newton pela teoria da relatividade geral à toa. Uma teoria utilizada por Einstein para camuflar, tá, a verdade arqueológica, determinando que o valor da luz é uma constante, de tal forma que o cientista é incapaz de perceber que dentro da luz nós temos uma variada, um sistema modular entre variação e constante ao mesmo tempo, por isso que a luz pisca, tá? Por sinal, essa condição é utilizada por Heidegger dentro da sua obra como um favorecimento à aplicabilidade e aceitação do seu método dentro da ciência, tá bom? Então, por favor, mesmo que eu seja youtuber, tá? Prestem atenção nisso, ok? Prestem atenção. Karine, sinto muito. O texto que mandaram você ler, conforme ele rodava na sua frente para você falar com uma boa oratória, toda cheia de ética e tudo mais, não é válido, tá? Não é índice hoje que vai determinar os nossos cientistas, mas a verdade e a verdade através de provas e sobre provas, tá bom? Segundo o paradigma do citado, qual a sociologia que é feita nestes tempos atuais? Vamos fazer assim, Juliano e Alberto, ao final do vídeo eu vou dar uma lida e respondo por escrito, tá, para vocês aqui no vídeo. Eu preciso hoje entrar na temática e aí a gente entra nesses assuntos, tá? A proposta da live é falar sobre Heidegger e a metodologia de Heidegger e os problemas dessa metodologia aceitas na ciência e aonde estão as incongruências, tá bom? E aí, em breve, daqui a pouquinho eu vejo se eu consigo na live responder, que eu duvido, tá? Mas aí eu respondo por escrito e tudo mais. Deixa eu dar mais uma divulgada, tá? Então isso é importante, o que eu trouxe como crítica é extremamente importante, tá? Luiz, obrigado por estar curtindo a nossa publicação. Ele é de Filosofia, História da Ciência e Tecnologia. Dá uma divulgada, por favor, no vídeo também, ajuda a gente a compartilhar. Deixa eu colocar aqui em mais uns grupos, espera aí. Eu já estou terminando os grupos, né? Já dei o meu sermão, mas assim, então, gente tem que prestar atenção. Uma cidade fortificada dentro da ciência, entende? Ela tem que estar assim, de olhos realmente abertos e para todos os lados. Não é índice que vai determinar hoje ninguém. Esquece índice, ok? Não é cadeira, esquece cadeira. Os verdadeiros reformadores, sejam maiores, sejam menores, eles têm que estar com a verdade, a cartesiana que a tudo justifica, na historicidade e na história factual, tá? Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Rosa Cruz. Peraí, gente. Eu vou compartilhar em mais uns três grupinhos e aí a gente começa. Se vocês me ajudarem a compartilhar, fica mais fácil aqui pra mim. Aí fica bem mais light. Ajuda a compartilhar. Curtam, entrem na página @grau Novo Paradigma, curtam. Tem aqui um seguir também. Sempre que eu entrar online, vocês vão estar sabendo dentro da página, se colocarem seguir. Peraí, deixa eu aqui. E eu vou entrar em algum compartilhar. Mais 2 grupinhos, tá? Peraí. Mais 2 grupinhos. Eu quero colocar no matemática. Eu quero colocar num grupo de matemática. Peraí. Gente, lembrando, eu estou procurando um tema que tenha embasamento filosófico, tá? Para conseguir debater, conversar mesmo. Tipo, olha, é assim a fórmula cartesiana, tem esse gancho porque tem uma divisibilidade ali. E tem que montar num esquema de fórmula a coisa. Porque essa fórmula, ela vai vir como uma arma, uma ferramenta contra a fórmula que é aceita para provar que o ser é existencial e não espiritual. O que é uma incongruência na própria condição cartesiana e arqueológica dentro da ideia já perceptiva e compreensível, tá?
de que Heidegger corrompe essa própria historicidade, né, e história factual arqueológica, né, uma vez que ele determina a sua historicidade, história factual positiva, negando Descartes, Hegel e Kant, tá? Então essa fórmula, ela precisa ser montada em mesa, ela precisa. Então eu preciso desse matema, alguém que se disponha, mas que tenha realmente para colaborar e que tenha realmente assim a abertura, né, para conseguir entender um pouco essa minha linguagem meio que em hieróglifos, sabe? Porque como às vezes eu não tenho a área, eu não consigo às vezes explicar exatamente, mas eu consigo desenhar. Isso já ajuda. Eu vou mostrar hoje aqui, e aí quem tiver interesse, eu fico aguardando para depois falar comigo, pode ser por inbox, né? E no inbox já entra falando, oi, tudo bem, Rainha do Sul, eu vim sobre a fórmula, tá? Já entra já falando de forma direta o que é mesmo o assunto, porque senão eu não respondo, tá? Deixa eu pegar mais aqui. Mais umzinho, peraí. E aí a gente vai começar. E mais um aqui. Esse matemática aqui. Eu vou colocar, no matemática, eu sempre coloco assim, método cartesiano, que tem matema na coisa, né? Deixa eu colocar aqui. Peraí, mais um. Mais um e aí eu juro que eu paro. Eu prometo, né? Peraí, matemática. Matemática Brasil, eu vou colocar, eu acho que eu vou colocar no Eu Amo Matemática, porque eu já tenho um grupo lá que meio que já tá meio conecto. Então deixa eu colocar aqui. Obrigada, Jonathan de Paula. Ó, Filosofia da História da Ciência e Tecnologia hoje tá com tudo, hein? Obrigada. Compartilha, por favor. Então Eu Amo Matemática. Vamos lá. Compartilhei no Eu Amo Matemática e agora eu vou escolher um grupo para estar iniciando uma live. Deixa eu ver, eu sempre coloco no maçonaria, né? Deixa eu ver aqui, porque é o primeiro que sai, né? Vamos ver. Eu acho que eu vou em vocês hoje, na Filosofia e História da Ciência. Vou fazer a minha live, vou iniciar essa live lá. E aí a gente vai começar, então... Agora deixa que vai me transferir para lá. E iniciar. E agora vai me fazer uma transferência, né, para a página de Filosofia, História e Ciência, História da Ciência e Tecnologia. E a gente, então, vai começar essa tour hoje. Deixa eu só... Vai entrar aqui daqui a pouco minha voz. Espera aí que eu vou ter que dar uma desligada na voz para não ter problema. Quando a gente... Aqui. Começou a seguir a página. Obrigada, Nilo Deilson, por seguir a página @Grau Novo Paradigma. A gente está tendo um grupo já. Bastante gente já curtindo a página. Muito obrigado. Tô aqui na sala de vídeo. Reproduzindo agora. E aqui eu tenho, aqui é legal quando a gente faz que eu posso convidar. Eu convidei 2 pessoas aqui. Eu não tô acostumada. Peraí, mais. Peraí, agora é um coorganizador. Não é mais. Ah, tá, não, eu não tô. Bom, eu convidei aqui 2 pessoas, o Carlos Oliveira e a Valderina. Vamos ver se eles colaboram em estar divulgando, então. Porque aqui é diferente, não aparece como em outros grupos que eu tenho, que eu consigo convidar as pessoas e clicando, mas tudo bem. Estamos aqui, então, em Um Novo Paradigma. Nós estamos na página @Grau Novo Paradigma. Nosso site oficial é o novoparadigma.online, tá? O nosso site, ele tem como objetivo trazendo a vocês aquilo que deixou de ser mistério. Desculpe. Que eu chamo de signo arqueológico, porque ele é um signo arqueológico, tá? Nós estamos, então, em Filosofando com Rainha do Sul, todos os sábados às 20 horas, estamos trazendo o problema do método e metodologia de Heidegger aceito na nossa ciência mundial, dizendo Heidegger ser isso ontologia, o que é uma incongruência. No vídeo, eu vou procurar trazer nesse vídeo de hoje, na descrição dele, os links das aulas anteriores para quem se interessar. Eu não posso voltar aos temas anteriores, porque senão...
eu acabo fazendo um outro vídeo de 1 hora, tá? Então eu vou seguir o tema de hoje, ok? Roberto, obrigada por curtir a página. Daquilo que nós já estamos debatendo desde esse primeiro momento sobre a obra de Heidegger e o problema do cogito ergo sum e da cartesiana, tá? Heidegger, ok? Ao qual eu chamo de discipulado. Gente, o que é um discipulado? É o iniciado. O que é o iniciado? É o educado, né? Seja o que for, o iniciado é aquele que se educa, é aquele que precisa de um guru, de alguma forma, um professor, um mestre, um messiá, para o instruir a um caminho, a uma determinada condição de pensar ou perceptiva, ou seja o que for, tá? Aí que tá o grande problema mundial hoje também, ok? Então, o que a gente tem? Por que eu chamo discipulado de Heidegger? Porque eles vão ser os iniciados dentro do método e metodologia porque eles vão ser iniciados pelo método e metodologia de Heidegger dentro da ciência. Ao qual esse discipulado agora, que ouve Heidegger, que o aceita como messiá da ciência, vou falar desse jeito mesmo, tá? Vem através das regras, das instrumentalidades, que são as regras de Heidegger, e a aceitação dessas regras dentro da ciência, a seguir a ideia perceptiva primeira de que todo instrumento dentro daquilo que ele chama de ontologia deve ser negado. Olha que coisa. A matemática não serve. Essa caneta tem algo velado por trás dela, né? Então ela deixa de ser caneta, ela pode ser um instrumento utilizado para outra coisa. Então negue a caneta, e uma vez você encontrando na aplicabilidade agora perceptiva de que eu neguei a caneta, o que ela anuncia? Ela tem um outro anunciamento de uso. Não, mas esse outro anunciamento de uso que ela vela e que traz, nega porque também é mundanidade, né? É o troço que traz também mundanidade. Então nega esse pensamento. Então o que a caneta é? Ela pode então ser utilizada, se eu tirar aqui, colocar um fio aqui, ela pode ser utilizada para uma outra coisa. Não, tá, tudo bem, mas isso também não nega, né? Então você vai desconstruindo a caneta, até a caneta não existir mais. Essa é a base de aplicabilidade a priori do primeiro momento de Heidegger como proposta para o seu perturbado. O nome desse, que aceita então, que está recebendo essa aplicabilidade em sala agora, se chama perturbado, tá? O perturbado que vai vir ser preparado a, porque você está se perturbando como ser, tá? Mas para você aceitar esse segmento, receber ele como verdade e falar, não, eu vou seguir Heidegger. Antes disso, como nós debatemos na aulinha, né, no vídeo anterior, Heidegger determina algumas instrumentalidades do seu instrumento, que são algumas regras do seu método. E uma delas é a historicidade e a história factual negativa, determinando que a única historicidade, história factual que se deve aceitar é a positiva, que é Aristóteles, por exemplo. Tá? Ao mesmo tempo que ele nega Aristóteles, tá? É por isso que ele então tem, a partir daí, a capacidade dentro da sua obra de dizer: eu resolvi a ontologia, porque apesar de Aristóteles ser da historicidade, história factual positiva, né? Ele foi incongruente em algumas perceptivas. E ali, o que Heidegger faz? Ele costura a tábua metafísica de Aristóteles, que é um problemão ontológico. Ele nem cita Healy, né? Healy, tá? Mas acho que Healy veio depois, me perdoe. Healy é um problemão ontológico, o problema da tábua. Ele então se utiliza da tábua metafísica genérica, que a gente vai entender hoje, de Aristóteles, e costura
o seu método e a sua metodologia, o seu instrumento e a sua instrumentalidade com agora o problema do vazio de Parmênides como uma aceitação, né? O problema do nada, não é nem do vazio, é do nada, né? Como uma aceitação e uma determinística de unicidade da coisa, que é a tal presença que está velada. Veja o que o cara faz, e cartesianamente, por favor, entendam isso. Por isso que eu preciso de uma tema, né? Que eu fico maluca. Quando eu vejo essas coisas, gente, eu falo, meu Deus do céu, cientista maluco existe. O cara não tá nem aí com ninguém, não. Entende? Ele vai realmente implodir o ser e que se dane, desde que seja senso comum e não atrapalhe os meus empreendimentos, né? Então vai vendo. Então o que a gente tem, gente? Vamos lá. Antes de entrar no método, né, eu vou precisar trazer isso novamente. Na condição cartesiana, eu vou trazer o signo arqueológico na representação que fica melhor, tá? Eu vou trazer ele no formato da roda, né, da sua condição multifacetada do ser e que é o ente, o corpo, o referencial inicial de Sir Isaac Newton, tá? Do cogito ergo sum é o cogito, é o res corpórea, tá? O res corpórea é o corpo e o resistência é o pulso matema do corpo, tá bom? E que também como dado o problema da historicidade, assistam a aula anterior, tá? A historicidade e a história factual positiva, Descartes atualmente na nossa ciência mundial é mal interpretado, gente. Né? O res corpórea e o resistência não tem nada a ver com o que falam, porque na verdade nem se entende, e é isso que Heidegger se aproveita, nem se entende o que realmente Descartes defendia, né? Em a sua obra Discurso do Método, que é a cartesiana metafísica. Ele sempre foi um metafísico, que é arqueológica e é hegeliana, futuramente hegeliana, dentro da Academia de Mersenne, tá? Então isso é importantíssimo entender, tá? Então eu vou agora apresentar a res corpórea, ok? Na representação arqueológica, uma res corpórea que já era debatida por Zenão e Sócrates contra o velho Parmênides na Assembleia, lá numa Panateia, 18 anos antes do problema da Guerra do Peloponeso e de Aristóteles se aliar à tirania dos 30, das tais alegóricas 30 moedas de Judas. Judas entrega Jesus Cristo para esses 30, entende? O cara sabe demais. E ele tá cortando o barato de Parmênides, de Aristóteles, para construir um tipo de mundo. Aristóteles, com a sua tábua metafísica genérica, vem construir, tá? Se utilizando de Hesíodo, da teogonia hesiódica, como conceito da criação do nosso universo que veio do nada, e se utilizando de Parmênides nessa condição, ele constrói então dentro da ciência o seu homem relativo já. Ele é o pai da relatividade. Além de ser o homem relativo, o homem singular, que é o próprio ser intermediário platônico, tá? Ser intermediário platônico, que é o não ser. É o não ser, porque ele deixa de ser o demiurgo. Ele deixa de compreender o todo e a verdade. E por isso, então, ele vem a ser guiado. Heidegger, o que ele faz? Ele vai florir essa estrutura para garantir, não é conspiração, um novo, eu vou falar desse jeito, um novo rumo de mundo, de sociedade, de futuro, ao qual alguns aí chamam de New World Order, tá? Garantindo a patente da verdadeira ciência dentro da própria ciência, né? Para que haja dentro da própria ciência os PhDs técnicos, o qual eu chamo, me perdoe, de papagaios repetidores de fórmulas. Porque da onde mesmo que saiu a genialidade de Pitágoras para criar o teorema de Pitágoras? Foi arqueológico? Arqueologia é mistério. O que é arqueologia? Né? Da onde que saiu essa genialidade? Como é que Newton desenvolveu, né? E o N igual a N mais 1, da onde que saiu isso? Né? Foi inato? Foi uma Não, foi arqueológico, mas a arqueologia é mistério, entende? Numa costura entre hermética, agora, corrompida, e
ciência corrompida, tá? Por sinal, em Nietzsche, o Anticristo, que acorrenta Amazon.com.br, minha obra, né? Ela não tá perfeitinha, tá? Mas não tá caro. O e-book é só R$ 9,99, vocês conseguem ter um pouco essa consciência aí da coisa. Desse problema, né? Que já era defendido por Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, em a sua obra sobre a desigualdade, já reclamava isso para o senhor Gautier sentado em cadeira de matemática e corrompendo a arqueologia. Isso depois da Academia de Mersenne de Descartes. E aí depois, ó, Revolução Francesa, né? A guerra dos céus dentro da nobreza, tá? Já por causa das ideologias, né, jacobinas, que são os extremistas de esquerda, aliados aos burgueses de extrema direita, por uma mesa papal e já corrupta desde o problema ali da tetrarquia, né, e da fragmentação do Império Bizantino lá atrás, e que eu também trago numa obra minha essas temáticas em A Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas. Tem que ir lá atrás, tem que dar uma olhada, tá? Então vamos à res corpórea. 6, 3, 5, 2, eu já apresentei ela, vou ter que apresentar de novo. Tá, então essa aqui é a res corpórea, ó. Essa é a res corpórea, olha que bonitinha. Nossa, né? É a tal roda da vida, que virou roda da vida, tá? Em o meu curso 1 de Euclides, gente, desculpa, eu tenho que cobrar um precinho, tá? Não vou ficar dando tudo de graça, eu preciso também, eu tenho que me sustentar para pagar as coisas dentro da internet, né? Pelo novo paradigma.online, tá? O curso 1 de Euclides, que só vai custar uma taxinha única de R$35, gente, só isso, tá? E na verdade, o novo paradigma vai estar resgatando aí uma base de R$18 tal pro cofrinho dele, tá? Então o curso 1 de Euclides vai explicar da res corpórea com base no corolário 1 de Sir Isaac Newton, que não ficou perfeito, mas vai explicar por que esse 6, ele também pode virar pro lugar 4. Aqui é 6, 3, 4, 5, ai, desculpa a minha letra, tá? 2, 4, 2, 5 e 3. Veja bem, quando eu pego esse 363, que é uma força maior, vou colocar aqui embaixo. Eu vou falar assim bem rapidinho para vocês entenderem um pulso de leitura do signo arqueológico, tá? Quando vocês pegam esse 363, que é uma força maior, e traz para baixo, no lugar 242, que é uma força menor, porque 363 é maior que 242 na condição de proporção, né? De números mesmo, né? Então, quando você traz para cá, e o 242 você leva para cima, o valor 515, que também é descrito na obra Divina Comédia de Dante Alighieri, que quando me revelou esse objeto em 2011, foi o primeiro lugar que eu vi escrito, né? Na Divina Comédia de Dante Alighieri, você tem lá o 515 que virá no porvir para derrubar aquela estrutura de cidade corrompida, uma coisa maravilhosa. Então tá aqui, ó. Esse 515 aqui central, ele continua 515. Ó, eu trouxe 363 para baixo do res corpórea. Isso já é o começo de uma resistência, tá? O 363 eu virei para baixo, e o 242 para cima, e o 515 eternamente vai ser 515 sempre no sistema. Já é uma perceptiva, aí você fala, pô, né? Então, esse já é um pulso do res corpórea. Isso daí, em o curso 1 de Euclides, vocês vão estar entendendo mais profundamente, tá? Quer dizer, tem várias leituras dentro da dialética e da história dialética desse objeto e que deve ser compreendido, tá bom? Mas vamos voltar a Heidegger. Então, o que a gente tem aqui no problema já dessa condição aqui? Veja bem, então. Isso daqui, a res corpórea, é o ente, tá? O que é o ente, gente? Na ontologia. Na verdadeira ontologia, certo? Na verdadeira ontologia arqueológica, que chama materialismo histórico arqueológico,
de Hegel, que não é pontual. O materialismo histórico pontual, ele é da historicidade, história factual positiva para corromper e ocultar a arqueologia. O materialismo histórico, que é arqueológico, ele é de Hegel, dos clássicos modulares, tá? Para trazer à vista. Sabe aquilo que aconteceu na Renascença? Essa que foi a revolução, para trazer à vista a verdade do passado, da arqueologia, através dessa taça, tá? Desse signo arqueológico, tá bom? Então, veja bem, nessa condição aqui, ó, nessa condição de res corpórea, esse corpo é a caneta, é o ente, ou eu mesma. Por quê? Eu vou repetir das aulinhas anteriores para a gente conseguir explicar o que a gente vai explicar hoje. Por quê? Porque esse todo aqui, essa circunferência sou eu, Rainha do Sul, é você que tá aí com o valor 1. É você, tá? Aonde dentro de você, você tem vários elementos que comportam um corpo. Olha que bonitinho! Você tem o coração, o fígado, isso, aquilo, e que formam o seu corpo. O nosso corpo, então, ele é divisível. E além disso, nós temos os átomos, depois das moléculas, aí a gente tem o universo quântico, tudo na gente aqui, tá? Calma, esquece o universo quântico nessa perspectiva atual, hein, gente? Tá? A gente chega lá, não vai falar sobre isso hoje, mas não entra nesse solipsismo, cuidado. Ok? Então, vamos lá. Então, obrigada. Para quem amou o que foi falado. Então, entenderam aqui? Então, a caneta, nesse sentido, ela também é divisível. Por quê? Ela tem a tinta. Olha que bonitinho, gente. Ela tem a tinta, ela tem a pontinha que escreve, ela tem... Isso que deveria ser, né? Olha como Heidegger ferra tudo. Heidegger é um cientista maluco, gente. Tá? Ela tem, um nazista de projeto Paperclip nível master, aí com índice de cientista aí alto, elevado para o nosso mundo. Olha que vergonha, tá? Então, isso tem que ser reorganizado, sinto muito. Então, o que é aqui, ó? A gente tem o plástico, a gente tem a tampinha para proteger, olha que bonita, a tampinha aqui. Olha que fofo, extremamente cartesiano, logo, matema, tá? Por que cartesiano na representação e ontológico agora? Porque a caneta é um corpo, divisível. E aonde ela está? Ela está num espaço aqui não numerado, mas o espaço ele é, tá? Esse espaço onde nós estamos, ele está aqui, tá? Então a caneta tá aqui nesse espaço, olha que fofo. Na condição física agora, se eu pegar esse espaço é um ente, ele é ôntico, ele é um ente, ele não é um troço, como Heidegger determina. Heidegger, ele chega a um ponto de mundanidade da negação do instrumento que isso aqui vira um troço, tá? Então esse espaço que é um ente, o que acontece com esse espaço? Se eu tirar fóton, se eu tirar tudo dele, o que sobra na representação? O abismo. Eu vou chamar de abismo, que é aquela primeira descrição dentro do manuscrito bíblico, que também foi corrompido na sua perceptiva interpretação, porque eu chamo o manuscrito bíblico de puramente eleata, não parmênico, tá? Que explica que no começo era o abismo, né? Não tinha nada. Então houve uma dobra sobre esse abismo, aí que a gente entra na verdadeira teoria da quântica, tá? Houve uma dobra ali, esse é o ponto mais alto da ontologia. Uma dobra nessa massa, de alguma forma, que gerou ali uma dupla relação de forças mais fortes e mais fracas. E aí, bum, né? O nosso universo, por assim dizer. Não vou entrar nessa condição. Eu acho que no ensaio eu falo alguma coisa sobre isso. Acredito, não sei. Tá? Então, o importante agora é entender a condição do ente. Vamos lá. Eu tenho uma outra obra minha que chama Complexo de Afrodite. Tá? O capítulo sobre o amor dela é super importante porque ele vai falar o quê? Ele vai falar um problema platônico de perceptiva também, que é a ideia dos opostos. O que é o oposto do amor? É o ódio. Não, mentira. O oposto do amor é o próprio amor. Como? Eu já falei isso, né? Então, dentro do homônimo do corpo, o corpo é um homônimo. Não é uníssono, tá? Não se confundam, porque o uníssono, ele tá no além do imediato indeterminado de Hegel.
Na ontologia, isso é uma outra condição. Então, no homônimo, dentro do homônimo como ente, tá? Ente, eu sou um homônimo, eu sou eu, não sou você. Eu tô no meu espaço, você não vai estar no meu espaço, apesar de eu ser divisível, porque eu tenho alma e espírito. Olha que belo, tá? Uma tripartite aí. Né? Então é por isso que eu não sou uníssono do todo, né? Que essa é a verdadeira busca ontológica, que é o máximo, que eu amo demais, tá? Mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Dentro do homônimo do amor, que a gente vai hoje estar apresentando como ente, o que a gente tem? A gente tem a oposição dele mesmo. Em que sentido? Amor em excesso na corda e amor negligente, que não é ausência de amor, mas ele tende ao ódio. Ele tende ao ódio no gancho da coisa, que é puramente matema também. Então, amor, ele é um ente. Amor é um ente, ele é um manifesto, ele é um ente, ele não é... Gente, amor não é um cupido, não é uma pessoa, mas é é um ente, é um verbo. Aí que vem as ideias também, que primeiro era o verbo antes do homem sempre existiu, e é verdade, porque o amor sempre esteve como ente, o ódio nunca vai deixar de existir, ele sempre esteve no universo como ente. A tribulação, o caos, sempre esteve como ente no universo, aí veio o homem, né? Agora, na condição de ente amor, quem vai aceitar se esse amor vai ingressar em mim, ou se esse ódio vai ingressar em mim, sou eu. Lembrando que, aí que a gente tem um problema Veda também, do Império de Aquimênides, que é um debate que tem que vir, que é super importante, lá da época de Parmênides favorecendo esse tipo de império, e aí condicionando também um Veda já corrompido. O ódio, você não tem como negar o ódio, gente, ele sempre vai existir, e às vezes o ódio é necessário, porque você tem que odiar a poluição. Mas o homem modular, que aí eu chamo de balança de Anubis, tá? Isso daqui sobre amor, ódio, tá aqui nessa obra, tá? Complexo de Afrodite, amazon.com.br. Na condição de homônimo, tá? De uníssono, doente agora, eu chamo de balança de Anubis alegórica porque é uma forma de ler os próprios hieróglifos da antiguidade que conheciam esse signo arqueológico, tá? Que aí foi corrompida a balança de Anubis na alegoria e tudo mais. O que a gente tem aqui? A gente tem o valor 3, que é o cisalhamento de Galileu Galilei, tá? E o valor 2. Logo, uma diferença de peso e medida do próprio homônimo 1, tá? Então aqui é amor de mais ou amor de menos. O homem modular, né, ou ódio de mais e ódio de menos. O homem modular, ele compreende que às vezes ele precisa ter ódio, odiar a poluição, mas ele não pode ter um ódio excessivo, porque o ódio excessivo, como ente, agora na aplicabilidade, é prejudicial, tanto para o próprio homem, como para a aplicabilidade desse... Nós somos uma varinha de condão, tá entendendo? Nessa condição. Quando nós compreendemos o verdadeiro sistema de oposição que Platão corrompeu e levantou o tomismo, o agostianismo, entre Aristóteles e Platão agora, na Universidade de Paris, corrompendo toda a arqueologia. Porque Platão e Aristóteles são corruptos. Tá? Dessa perspectiva, reclamada por Sócrates, que teve que tomar cicuta, e Zenão, reclamada por Sócrates e Zenão, lá contra Parmênides, né? Então isso tem que vir ao entendimento e à vista, tá? Então Heidegger, ele fala o quê? Que o ente, ele vai virar um troço, tá? Quando ele é praticamente físico, ok? E um anunciamento, quando ele deixa de ser físico e passa para essa primícia de ideia, né, daquilo que se anuncia por trás de alguma coisa, tá? Que é o que a gente vai explicar então agora, tá bom? Então vamos começar com essa temática para entender a aplicabilidade do método dele. Isso já é uma instrumentalidade do método, tá? Uma regra do método de Heidegger, corrompendo a res corpórea doente, ó, tá? Né? Se aproveitando desse corrompimento, porque Platão, ele é o ícone, ele é o índice da ciência, ele é o ícone. Aristóteles, pela historicidade, história factual positiva, também é o ícone. E o que é Kant, Descartes? Ninguém entende mesmo esses negros,
entendeu? É a historicidade negativa. Os caras falam, ninguém entende nada. Eles falam de metafísica, ninguém entende nada mesmo. Ninguém consegue entender, porque eles misturam as coisas. O cara fala de objeto, mas que objeto é esse? É o objeto, o mundo do sensível. Ué, Berkeley falou que o mundo do sensível é tudo sensação, né? O mundo do sensível, não. Gente, nos clássicos modulares da história dialética, o que a gente tem? O mundo do sensível é o nosso mundo real. Por quê? Quando eles falam mundo do sensível, o mundo do sensível é o nosso mundo real. Por quê? Porque eu sinto o mundo, ó. Eu percebo que tem essa coisinha de pegar no cabelo. Eu percebo que isso aqui é uma matéria, entende? Mas eu não tô vendo a fundo, eu não tô conseguindo ver os átomos. E eu vou entender essa divisibilidade da matéria, né? E essa condição agora de energia para ter a energia nas minhas mãos através desse objeto arqueológico. Então o objeto a priori, né, de Kant e de todos os clássicos modulares, quando eles falam, ele tem o objeto, que é o objeto arqueológico que tem verbo, matema, cartesiano, metafísico, da verdadeira teoria das cordas. E aí, comparando esse objeto aos objetos do mundo do sensível, para entender cada objeto, como a gente fez há pouco. Quando eu expliquei que essa sou eu, ou essa é você. Quando eu expliquei o amor, entende? Entenderam? Então, e é cartesiano. É profundamente instrumental também. Para entender, então, o meu mundo do sensível, ele ganhou uma terceira visão, ele começou a entender coisas maiores, tá? Coisas mais elevadas do nosso universo, a ponto de, com esta visão agora, eu desenvolver altíssimas tecnologias e compreender por que lá os caras levantavam pirâmides e cortavam pedrinhas com laser, tá? Na arqueologia. Beleza? Então, entendendo ente, tá? E agora, voltando a Heidegger, o que Heidegger, então, ele vai determinar? Ele vai dar como instrumentalidade, como regra ao seu discipulado dentro da ciência, além dele já martelar sobre a historicidade e história factual positiva, né, que se deve negar Descartes, Kant, Hegel, né, porque ele mesmo fala, não dá, ele usa, ele sabe, mas ele usa os caras, mas ele fala, não, ninguém entende mesmo, ele se aproveita disso já numa estrutura mundial que já é assim, tá? É dentro da própria ciência. Então, além dele já determinar essa regra, ele precisa determinar uma segunda regra, né? Ele primeiro martela, ele determina a regra da historicidade, história factual positiva, martela que ele é o solucionador da ontologia e na sequência ele dá uma promessa a você de que se você seguir esse método dele, você vai encontrar o fenomenal. O cara é um guru da ciência, gente. Você vai encontrar o fenomenal. Segue Heidegger, que é fenomenal. Você vai encontrar uma presença fenomenal em si. E na sequência ele delimita uma condição e uma estrutura de mesa, de tábua doente. Ele começa a classificar a metafísica. A mesma coisa que Aristóteles faz, tá? Ele começa a classificar, tá? Mas do jeito dele. Aí corrompendo a própria metafísica e ontologia, tá? Na verdade, ele começa a classificar fenomenicamente, tá? Em que sentido? Ele determina que o ente, que não está errado, tá? Que todo ente tem o seu parecer, aparecer e aparência. Não está errado, isso está já descrito nos fragmentos de Parmênides, já era compreendido por Sócrates e Zenão, mas Parmênides, como Heidegger, sabendo disso do ente, se aproveita para construir e manter sempre um homem no senso comum ou singular dentro da ciência, para corromper a arqueologia, porque essa é a estrutura dessa historicidade, história factual positiva, tá? Então, todo ente, ele tem o parecer, o aparecer e a aparência. Vamos ao tal troço de Heidegger, que é a caneta. Ou o martelo, né? Tanto faz. O troço de Heidegger é a tesoura também, tá? Essa minha tesoura tá cheia de cola, né? Tanto faz. O troço de Heidegger é você mesmo, tá? A partir do momento que você é praticamente físico, se tornou um troço. Você é um instrumento, tá? Mas não a presença é fenomenal, aquela que você vai encontrar de Heidegger, então você não tem nem ideia como é fenomenal, que vocês vão chegar lá. Vamos lá então. Então o ente, o que ele parece? O que essa caneta parece para você? Eu vou responder, tá, gente?
Ah, professora, parece um pau. Olha, parece um pau. E como ela aparece para você? Ah, professora, ela parece meio que, sei lá, meio esticada, né? Eu acho que é isso. E qual é a aparência dela, né? Então, essa é uma forma de você, então, analisar o ente, tá? Aí você vai ver, né, que isso daqui é praticamente mundano, né? Porque parece um pau, tem a aparência, aparece um pau, aparece como um instrumento que escreve, tem a aparência de um plástico, sei lá, transparente talvez, mas o que está velado por trás disso? Se a caneta não fosse caneta, o que estaria por trás dela? O que estaria parecendo ou aparecendo por trás dela? Porque você acabou de me dizer que ela é um pau. Então o que está velado por trás desse pau? Esse aqui é a sala de Heidegger, tá? Aí tudo vira pizza, vira sexo, é uma loucura total, né? Então essa seria a forma mais vulgar de explicar aqui no instrumento essa aplicabilidade do entendimento doente, como parecer, aparência, como parecer, aparecer e aparência. Mas, já debatido por Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides na Assembleia, que é uma obra que eu vou trazer a vocês, tá? Nós temos o quê? O que é o amor para você? Porque o amor, ele é um ente, lembra? Eu expliquei aqui. Na res corpórea, além de ser um ente, ele tem a resistência no seu homônimo de amor, que ele tanto pode ser mais amor ou menos amor. Tendendo ao menos amor, ele tende ao ódio, que está aqui no gancho cartesiano, certo? Que agora pode ser tanto 2 menos ódio, como mais ódio, no seu valor de corpo 1. Tá? E entre mais e menos, a gente tem um outro gancho, verdadeira ontologia, tá? Cartesiana, beleza? Então, o que é o amor? Eu tentei, olha, expertises da filosofia, tá? Eu tentei delimitar esse parecer, aparecer e aparência, mas isso é um debate, assim, em mesa, né, que deve ser profundamente analisado porque isso já era debate de mesa de Zenão, Sócrates, entende? Dos verdadeiros eleatas não parmênicos, né? Sobre essa busca e entendimento agora desses entes, tá? Então, o que é o amor? Como é que o amor parece? Eu coloquei bom, né? O amor parece bom, tá? Como ele aparece? Ele aparece como cuidado. Quem cuida tem amor, né? Seria assim. E qual é a aparência dele? De tranquilidade, né? Então a gente tá dando peso e medida ao ente, tá? Agora, na condição do próprio amor, na res corpórea e na resistência, a gente tem um amor excessivo. Então, como ente, então aqui, ó, no bloco amor, tá? Nesse ente amor que tá aqui cartesiano e que eu vou aceitar ou não, eu tenho a possibilidade de estender para o excesso ou estender para o menos excesso, tá? Se eu estender esse amor, aceitando o amor para o excesso, o que ele então, como amor excessivo, parece? Como louco, né? Ai, nossa, bem! Ui! Demais! Ui! Né? Uma coisa maravilhosa! Um amor louco, né? Como ele, então, parecendo, aparece, né? Parecendo louco, aparece como egoísmo. Ele aparece como egoísmo. Ele é louco, o amor excessivo, e ele aparece como egoísmo. E qual é a sua aparência? De prisão, né? Olha que legal! Né? Olha, teacher, né? Olha, titia, tá legal, né? É interessante. Agora, no amor negligente, tá? Porque a gente estendeu o amor tava aqui, como bom, cuidadoso e tranquilidade, né? Bom, cuidado, tá nessa condição de análise doente na verdadeira ontologia, que Heidegger inverte tudo na perceptiva. Essa ontologia eu vou provar na minha obra de Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides da Assembleia. Essa ontologia já era debatida por Sócrates e Zenão contra Parmênides, tá?
Como é o amor negligente, então? Porque agora eu estendi de excessivo na corda, no ente, eu trouxe ele aqui, ó. Lembra? Na res corpórea, eu trouxe ele pro negligente. Eu estendi ele pro negligente, aceitando ele pra mim. O verbo, no princípio era o verbo. Já existia antes de mim. Eu aceito o verbo, eu não aceito o verbo. O amor sempre vai ser amor, filho. Não vai deixar de ser porque você existe ou deixou de existir, tá entendendo? Ele sempre foi, tá? O ódio sempre foi e sempre teve aí. Essa que é a perspectiva da coisa. Dessas defesas e interpretações. Então, no amor negligente, o que a gente tem? Viu? Ah, eu acho que eu vou falar com esse ministro. Vamos ver se eu consigo falar com esse ministro da educação que o Bolsonaro acabou de nomear. Olha que legal, né? Ele é presbiteriano, né? Mas espero que não seja os reformadores dos muros calvinistas, gente, tá? Porque na condição protestante, os reformadores dos muros calvinistas é um problemão na história dialética debatido por mim em A Razão, Senso e Espírito, parte 1, o problema perceptivo das cruzadas, tá? Então vamos ao amor negligente. Né? Então a reforma tem que ser bonita, pelo amor de Deus, hein? Né? E por isso que eu quero fazer essas fórmulas, gente. Essas fórmulas precisam vir para debate. Eu preciso de uma tema. No amor, que a gente vai trabalhar essas coisas, tá? Esse entendimento. Espero que apareçam para colaborar, tá, gente? Porque eu não tenho dinheiro, não. Né? Eu tô dando de graça, tem que me ajudar dando de graça também. Tem que ser um recíproco aí. Aí quando começar a coisa dar certo, aí a gente começa a dividir. Olha que mesa linda, né? Então vamos lá, no amor negligente, o que a gente tem? Como ele parece? Ai, eu coloquei assim, tá, gente? Ele parece algo como que faz falta, né? O amor negligente, como por falta. Ele parece como por falta. Como ele aparece? Ele aparece como algo que faz pouco caso, tá? Eu coloquei desse jeito. Pode ter outras condições aqui melhores na potência do seu existenciário agora. Você pode ter palavras melhores, né, nesse momento existencial de ser do que na minha potência do meu existenciário no momento existencial de ser, olha lá. Né? Na aplicabilidade da verdadeira ontologia de Sala, que não é de Heidegger, tá? Que não é de Heidegger. Aqui eu tô mostrando na res corpórea do cogito ergo sum a condição de entendimento arqueológico dessa ontologia, tá? A ontologia do ser aqui, né? Nessa condição até de construtivismo, né? E vocês vão ver como, construindo o ser, Heidegger o desconstrói de tal forma, a implodir o ser de tal forma, a ponto é um niilismo moderno, como falaram para mim, que eu amei a ponto de criar um niilismo moderno tenebroso, tá? Mas vamos lá. No amor negligente, o que a gente tem então? Então, como a gente tem, ele parece como por falta, ele aparece como algo que faz pouco caso, e a aparência dele é de desgosto, né? A pessoa é desgostosa, entende? Então esse é o ente, né? Do amor, só do amor, hein? Que isso, viu, querido ministro, para reformar o MEC mundialmente, viu? É que eu não posso, já me falaram para mim que eu tenho que me conter, que eu já ia entrar já ia agredir, né? Eu não aguento, né? Viu, queridos, que se utilizam de Piaget e no seu construtivismo por interpretação, sendo que Piaget se utiliza de Comênios corrompendo a arqueologia, construindo nossas crianças com sinais e símbolos, tá? Não é assim que esse não é o verdadeiro construtivismo que vocês estão aplicando. O construtivismo é esse aqui, ó. Primeiro, explicar nas relações sociais às crianças os significados de todas essas coisas, tá? E o que na aplicabilidade tempo-espaço, que é curvo, o que isso traz? E construindo, né, seres mais potentes em si e também explicando cartesianamente, arqueologicamente, né, os caminhos das ciências aí, sejam técnicos ou não, né, na condição de escolha aí agora de cada um, porque cada um tem a sua altura conforme as defesas bíblicas, os manuscritos bíblicos, que é eleata não parmênica, o que não tem nada a ver com dízimos e templos, que Jesus Cristo, por sinal, chutou esses templos na época. Se o bom intérprete da Bíblia deveria estar falando isso aí no seu púlpito, por exemplo, né?
corrompendo a potência espiritual do homem, tá? Não estou negando um universo vivo, tá, gente? Mas isso também é até cumprimento, vai estar tá aí e vai ser reformado, né? Graças a Deus. Um novo nome, né? Seria. Bom, entendeu a condição doente, né? O que a gente tem, então, no primeiro amor, que é aquele amor de valor 1, que a gente conseguiu entender como corpo na sua oposição de homônimo, né? Aquele amor que parece bom, o valor agora bom é um ente, certo? Depois, José, eu respondo, depois eu vejo. O valor bom é um ente. Sendo ente bom, agora o valor bom, que é um outro verbo, bom, sendo ente, qual é o parecer bom como ente? Ele parece tranquilo. Ele aparece com beatitude, foi o que eu consegui achar como palavra. E a aparência dele é de paz, né? O ser bom. Por quê? Porque tem uma relação com plantio e colheita. Tudo que eu planto de bom, tautologicamente eu vou receber inversamente como sendo bom, né? Então, né, seria um caminho já de instrumento e instrumentalidade do entendimento doente, que para Heidegger isso vira um troço, tá? O troço de Heidegger é o martelo e a caneta instrumental. Então ele já delimita que o ente é um troço. Ele é ôntico e ele é um troço, porque ele é, mas ele é matéria, tá? Por isso que ele está relacionado com a mundanidade e a cotidianidade do ser social de Heidegger, tá? Dando essa visão ao seu discipulado como regra da sua instrumentalidade, que é a sua instrumentalidade do seu instrumento, que é o seu método, Heidegger então fala, ele reforça esse entendimento do problema da mundanidade e cotidianidade de um instrumento, martelo, caneta, que agora é ente, que é ôntico, quando ele fala o que é a matemática. Pegou para vocês, viu, matemas? O que é a matemática? Pô, matemática é números, 1 mais 1 é igual a 2, é exatas. Não. Mas quem falou que o teorema de Pitágoras é um teorema realmente que serve? Né? Como é que Pitágoras desenvolveu? Da onde Pitágoras tirou isso? Né? Ele simplesmente pensou, fenomenalmente trouxe isso como um paradigma? Então o que é o paradigma? É mesmo, né? Como é que Pitágoras resolveu aquele problema? Da onde que ele tirou o teorema de Pitágoras? Por que ao quadrado, né? A Terra é plana, não é o que estão falando aí? Esses são os sinais e símbolos, né, que tá vindo aí na mídia, midiáticos agora, da estrutura, né? Ué, a NASA não foi pra Lua, né? Olha, ET existe, só que ninguém viajou até Marte. Mas ET existe, ET tem disco voador. Ah, porque eles atravessam... Aí eu questionei isso, tudo bem. Então, a NASA não foi pra Lua, beleza? Né? Ninguém viajou o tempo... Ninguém viajou lá pra fora, tá? Né? E ET existe e tem disco voador. Tá? E ele viaja pra onde? Se a Terra é plana e a cúpula, detalhe, a cúpula do céu é um vidro, na verdade. A gente tá como se a gente estivesse dentro da água, não sei, uma bola dentro da água. Não sei, uma bola não, né? Plantado dentro de um mundo aquático, né? O tal Atlantis, né? Ai, desculpa, coçou meu nariz. Esses são símbolos e sinais midiáticos agora, conspiratórios. É o problema da conspiração sobre conspiração, tá? Tá, então aí o ET existe, mas tá, então ninguém foi pra Lua, não existe o espaço, mas ETs não, é porque eles entram nos portais e nesses portais vão para um outro lugar e volta, entende? Olha o solipsismo declarado da coisa, tá? Então, nessa condição, porque a matéria é troço, né? O que é? Passado não existe, que é uma das defesas das quânticas. Eu já vi defenderem que largatixa levita, porque na física, né, você tem aquela coisa do eu encosto, mas não tô encostando, entende? Que é uma verdade, né? Quanticamente a gente não tá encostando lá, que aí já é que eu teria até que ver mais sobre isso da física, né? Eu encosto, mas entre aspas eu não tô encostando, porque eu tenho uma energia aqui no meu dedo
tá? Que eu emano, aqui eu tenho temperatura, logo eu tenho uma áurea, que não é mística. Eu tenho um nível de energia aqui conforme a temperatura do meu corpo. E quando eu encosto nesse objeto que é plástico e tem também a sua temperatura aqui nesse espaço, né? Nós trocamos essa temperatura, logo existe na res corpórea de análise o meu dedo, encostando na caneta, e aqui a gente tem o peixe do gancho de elementos de Euclides, tá? Aqui, ó, do meu dedo com a caneta, na representação, se interseccionando. Por quê? Porque a nossa energia está se interseccionando de tal forma que a caneta começa a ter a temperatura do meu corpo. Não é nada místico, tá vendo? É puramente físico, a coisa muito bem entendida e tal. Então, essa instrumentalidade, esse instrumento agora, para Heidegger, né, para o discipulado de Heidegger, não serve, é um troço. Porque o que é amatema? Ai, mas será mesmo? Alguma coisa está velada por trás disso. E o que está velado? Agora, essa nova quântica e teoria das cordas que está vindo aí como perceptiva. Um outro sinal de anunciamento. Está velado o paradigma, o que Heisenberg não deveria ser e se torna um paradigma dentro da quântica. E o que é? Que eu até vi um quântico falando que numa condição res corpórea, tá? Eu acho que isso eu coloco no meu ensaio. Na condição agora, essa mesma representação cartesiana sendo um ente quântico agora, um universo quântico, que eu vou chamar de universo 9, mas ele está muito além disso, tá? Mostra que esse objeto ente, porque aqui é um ente, aqui é um ente, aqui é um ente, e cada ente daqui é divisível dentro de si mesmo, tá? Então, dentro do universo quântico, a distância desse ente com esse ente é praticamente infinita, né? Então, como que houve uma aproximação desses entes de forma a criar o Big Bang? Seria essa a ideia, né? Na condição quântica. Gente, na condição de movimento de forças do signo arqueológico, eu acho que eu debato isso no curso 1 de Euclides. Mesmo que seja uma distância infinita, 1 hora no movimento, 1 hora bate, tá? Então não tem nada nessa condição de Heisenberg como um paradigma que pode ser uma coisa fantasmagórica, porque a partir do momento que... Aí tem uma outra visão de Heisenberg, isso na condição mais profunda, né? Que é aquela coisa da incerteza, né? Será que vai realmente bater? Será que não vai bater? Esse é o problema de Heisenberg na condição da incerteza. Não vai. Eu acabei de provar que vai. Mesmo no infinito vai. Vai. Por quê? Porque o nosso sistema universal, o que Einstein, com seu índice de ciência, camuflou, se utilizando da cartesiana, a mesma estrutura de aplicabilidade de Heidegger na perceptiva, o nosso sistema universal, ele é plano e curvo ao mesmo tempo, né? Então, na condição de centrífuga e centrípeta dentro do universo quântico, 1 hora bate, angularmente, 1 hora desce e bate, algum ângulo faz que, pum, bate, 1 hora rola, tá? Isso é provado nessa cartesiana que é arqueológica. Ah, mas o cara tá tão envolvido com Heisenberg, tá? Nessa condição perceptiva implodida agora, de negação de tudo, até do passado, e agora nessa condição de quântica, que tudo é energia, seguindo as defesas do bispo Berkeley, de que o universo agora deixou de ser materialista de Luke e passou a ser apenas sensações da quântica, que o universo agora é tudo energia, tudo sensação. Porque é um sinal e um anunciamento de verdade. E é fenomenal. E o cara tá engolido, tá? Então prestem atenção. Então, a gente tem um problema, o que eu quero dizer é assim, a gente tem um problema na incerteza de Heisenberg, quando Heisenberg, Heisenberg ele é resgatado como um paradigma, tá? A incerteza, ela é utilizável, mas não como um paradigma,
tá bom? Na condição de cartesiana, res corpore e resistência, não tem nem como colocar. Todo clássico modular entende que é impossível. Agora, Heisenberg precisa martelar isso, porque aí ele consegue manter o senso comum da dúvida. Ai, será? Ai, a luz é constante? A luz é uma constante. Defesas de Einstein, mas rateada e contínua ao mesmo tempo. Pô, cara, como uma coisa pode ser contínua e rateada ao mesmo tempo, né? Sendo ela uma constante. Ele nega, conhecendo a cartesiana res corpórea e resistência, a dupla corda da luz. Ela é rateada e contínua ao mesmo tempo porque ela é a tal cobrinha que virou Kundalini, Kabbalah da quântica e energia do ser, tá? Então, todas essas incongruências estruturais agora, esses sinais e anunciamentos de pontos sociais não uniformes é uma aplicabilidade sugestiva também de Heisenberg no seu quarto capítulo que a gente ainda vem a debater, tá? Bom, então entendemos as regras de Heisenberg quanto à questão do ente, tá? E agora a gente tem uma outra regra que nós dentro da sala de Heisenberg e do seu método, né, que é um instrumento, e sua metodologia, que é uma instrumentalidade, como discipulado nós temos que aceitar, que é aquilo agora que vem a ser velado, né? O que vem a ser então velado, tá? Dentro da condição doente, tá? Doente, do objeto, nós temos aquilo que se anuncia, que não é mais ente, tá? Deixou de ser matéria, deixou de ser o troço, deixou de ser a cotidianidade, né? Vai até além da questão de ser aquele ente amor, aquele ente ódio, né? E aquilo que se anuncia é aquilo que sempre vai estar por trás, por exemplo, e ele dá esse exemplo, daquilo que vem como doença. O que é a doença? A doença, para Heidegger, na instrumentalidade, regra de Heidegger, se utilizando da cartesiana. E agora ele está resgatando no gancho. Veja que ele foi aristotélico porque ele classificou genericamente agora a sua metodologia ontológica, tá? E agora, fenomenológica, por assim dizer, a sua metafísica, tudo, né, essa condição cartesiana ele classificou, né? E agora ele vai unir esse gancho, né? Divisível, ele vai unir agora as condições da ideia do paradóxico do nada de Parmênides na coisa. Como? A doença. O que é a doença? A doença é algo que se anuncia, ela não é um ente, é uma regra. Mas a doença é um ente, tio. Não, não é um ente. Não é um ente. Porque ela é uma doença, ela é. Entende, tio? Não é, ela se anuncia. Não, tio, ela é. A doença ela está antes do senhor ser. Ela é. Não adianta você negar. Não é. Não, ela é. Porque a doença é. Seja qual for a doença, ela tá. Né? Da mesma forma que a cura também é. Porque é um ente. Não. Mas não, para Heidegger não. A doença é algo que se anuncia, tá? E como ela se anuncia? Quando, por exemplo, você vê que a pessoa tá com a bochecha vermelha, tá? Você vê que a pessoa tá com a bochecha vermelha. Em que sentido? Em que sentido? Calma, que me atrapalharam aqui. Em que sentido? A pessoa tá com a bochecha vermelha, né? Então, a bochecha vermelha é física, né? Ela está com a bochecha vermelha. E a bochecha vermelha é que explica que nessa pessoa tem uma doença. Que a doença agora ela está sendo gerada por alguma coisa que a gente não sabe, mas também é físico, seja uma bactéria, seja um mal-estar no estômago, alguma coisa que está gerando essa febre, essa bochecha vermelha, que está dando a febre e se anunciando como doença. Então a doença, na perspectiva de Heidegger, ela não é. Ela é um anunciamento. Entende? Por quê? Porque ela agora, veja bem, ela não é física, ela é fantasmagórica, tá?
E para ele conseguir essa regra instrumental, como instrumentalidade dentro do seu instrumento, do seu método, ele precisa determinar que Hegel agora na historicidade, na história factual, negativo. Como? Quando o indeterminado imediato de Hegel não serve, tá? Na cartesiana res corpórea como resistência, ok? Porque Hegel continua as defesas do materialismo histórico arqueológico da Academia de Mersenne e automaticamente de Descartes, nessas defesas, tá? Que é um grande problemão que a gente tem na nossa base científica mundial hoje, tá? Por causa desses deterministas, tá bom? Que se dizem positivos. Então, o que a gente tem no imediato indeterminado de Hegel? A gente tem o ente, que é divisível, mas o que é aqui esse espaço não numerado? Ah, esse espaço não numerado né? Ele é alguma coisa, né? Ele pode não ter entes, ele pode ser não numerado, mas ele é uníssono, ele tem a ausência de coisas, ele não é um nada. Ele é vazio, ele tem ausência, mas ele porque ele é um espaço, gente. Quando a gente fecha o olho, a gente vê a luz negra. A luz negra não adianta você falar que não é, porque ela é um espaço. O abismo porque ele é visto. Mesmo que ele seja um buraco, ele é uma massa. Por menos densa que seja, é uma massa, tá? É um ente, tá bom? Então, o que Hegel explica no seu indeterminado imediato? Se eu perguntar para você, o que está atrás desse espaço não numerado com a ausência de tudo? Automaticamente, você tem um imediato indeterminado. Você percebe que tem algo por trás dessa massa, que tem a ausência de todas as coisas, mas porque é uma massa, é um espaço. É o nosso espaço sem ausência, com ausência de fóton, de água, de H2O, de tudo, tá? Então você sabe que é. E quando a gente pergunta o que está atrás desse espaço, automaticamente você percebe que tem alguma coisa, mas é indeterminado para você. Porque se anunciou assim, de forma indeterminada, tem alguma coisa, mas o que é? Né? Aquilo que está além do espaço, que é o apeiron de Anaximandro, que tudo inclui, tudo governa, e não tem números, né? E que está além desse espaço, que tem o número agora 1, né? Que ele pode ser divisível ou não divisível, que é o tal uníssono que Parmênides, na perspectiva da verdadeira ontologia, corrompe. É o tal paradoxo do nada, o problema dos fragmentos. Tá, aqui na minha obra Razão, Ciência e Espírito, parte 3, os corruptos fragmentos de Parmênides, eu vou estar debatendo. Beleza? Olha que fácil, gente, olha que coisa interessante. Então veja bem, então esse indeterminado imediato é o anunciamento da verdadeira ontologia. Mas Heidegger não, ele determina que o anunciamento é a doença. O que é a doença? É aquilo que se anuncia na condição deixou de ser ente a doença, veja bem, na res corpórea a doença deixa de ser ente e passa a ser aquilo que anuncia algo que está no seu corpo físico. Veja bem, a bochecha vermelha é um manifesto físico. Aquilo que determina a doença, tá? Que é a bactéria, ou o mal-estar do estômago, ou alguma emoção no meu cérebro, aquilo que determinou a doença é também algo físico. É a caneta, é o troço. Mas a doença não, ela é fantasmagórica. Entende? A doença é um anunciamento, ela deixou de ser ente, ela é um sopro, é um anunciamento. Essa é a determinação dele, classificatória. E aí ele aproveita de Parmênides para garantir que esse ente, doença, que é puramente físico, passe a ser então um sinal futuramente na aplicabilidade, né? A condição de entendimento perceptivo, que é assim que vem os sinais. Os sinais, eles vão vir para o discipulado de Hegel na condição não uniforme dessa forma, aquilo que se anuncia e vai bater com o meu ser no existenciário, vai bater para eu ser existencial no tempo, porque vai bater, né?
vai bater. Dentro de algumas regras de Heidegger, nessa agora ontologia de ser, nossa, é mesmo, que a gente vai chegar lá, mas só sábado que vem, nossa, é mesmo, a minha forma de pensar, de me distanciar de mim, e ao mesmo tempo me aproximar, né, é a mesma coisa que, da mesma forma funciona a radiofusão. A radiofusão, ela é assim. Então eu realmente sou a radiofusão, eu sou energia, como a quântica está falando. É o tal anunciamento. Pau! E te criou, te construiu. De uma forma assim, que nem varinha de condão, mundialmente. Te guiou, tá? Nessa condição. Isso lá na frente a gente vai entender. Então a regra dele é essa, que a doença deixa de ser ente. Então todas as coisas que estão fora do troço, tá? Aqui, que são palpáveis no mundo do sensível, tá? Até a matemática, que ela é muito instrumentalizada, né? Todas as coisas lógicas, a própria lógica, né, por assim dizer, são então troço. Agora, o fantasmagórico, né, que é então o sinal e o anunciamento, porque essa é essa doença que se manifesta, tá? E que mesmo sendo a doença, que aí ele vai se utilizar desse gancho cartesiano que eu chamo, né? Mesmo sendo a doença debatida como agora um ente, algo se vela por trás da própria doença e que é então o anunciamento, tá? E se esse anunciamento vir a ser como ente, então alguma coisa atrás do próprio anunciamento do anunciamento é o que se vela, é então o anunciamento, a manifestação desse anunciamento, e que você agora tem que ficar buscando. Tá entendendo? Então, olha que isso na metodologia científica mundial. Então, esse é o seguidor de Heidegger nesse sentido já ontológico e já totalmente corrompido numa verdadeira ontologia e historicidade, né? E história factual, que deveria ser materialista, arqueológica e não pontual, determinística, como ele mesmo declara e dá como instrumentalidade regra. Entendendo o indeterminado imediato de Hegel agora na cartesiana, né, dado as instrumentalidades do ente e velado, né, o que anuncia, né, ou seja, a gente deu a regra do que é velado e do que se anuncia, então agora, entendendo essa base de Heidegger, vamos, meus queridos alunos, à aplicabilidade da coisa dentro da nossa sala, tá? Você questionou que a matemática é um troço, que todos os instrumentos é outro troço, então agora você vai ter que buscar em você mesmo essa presença ontológica de Heidegger, que está dentro de você, mas não no mundo e na mundanidade tão quanto na cotidianidade. E siga meu método, porque isso é fenomenal, você vai alcançar o fenomenal, que é a promessa de Heidegger. Então começa dentro da sala e de forma incessante, tá? A perturbação para que se prepare. Isso é uma regra da metodologia de Heidegger. Começa a perturbação sobre o discipulado para que então, por essa perturbação, se prepare o perturbado à referencialidade, que a referencialidade vem a ser então o tal anunciamento que se anuncia para você na aplicabilidade, de forma existencial, que futuramente vai ser explicado, é baseado no seu existenciário. E por isso, então, que para a sociedade, para controlar essa metodologia científica aceita e que é corrupta, Heidegger, então, vai, através do 4º capítulo, deferir como se deve ser, então, o seu sociólogo, o seu, mesmo negando Scherler, né, o seu psicólogo, e tudo mais, tá, gente? Nessa nova sociedade mundial de Heidegger, tá bom? Esse perturbado, que é você, que sou eu, na aplicabilidade de Heidegger, como é que funciona? Funciona assim, funciona dessa forma. Vamos então à condição de aplicação. O que é a matemática? O que é esse instrumento? O que tem velado por trás desse instrumento? Então vamos desconstruir o instrumento, né? Vamos desconstruir o instrumento, tá? A tal ponto, você é perturbado a tal ponto a desconstruir por perceptível esse instrumento, que chega uma hora que esse instrumento não vale mais. A caneta, pra que caneta? Né?
A caneta é uma mundanidade, é um troço, né? Não é isso que está no meu ser existencial. Não é assim que eu vou encontrar o fenomenal da presença. Não é na caneta, tá? Ah, mas se utilizou de matemática. Mas o que é a matemática? Ninguém prova matemática, né? O que é a matemática? Também não é aí que está o meu ser, o meu ser existencial da presença, né? Então, beleza. Então você vai sendo perturbado de todo. Ah, mas você usa o computador. Não, mas não é. O computador é um instrumento, é um troço, né? Mesmo que eu use o computador, ele é um instrumento, não é onde está a minha presença. Onde está a sua presença? Ah, então, guru, a minha presença, né? Cientificamente, a minha presença realmente está naquilo que está se pregando socialmente, numa quântica. O passado não existe, o que eu emano, é assim que eu tenho que ser, é um tipo de um yogi novo, e assim vai, tá? Se a África, porque assim, ó, nessa condição agora, né, tudo é energia, entende? A gente tem que cultuar Kundalini, coisas coloridas, né, botões coloridos no corpo, porque veja bem, né, corrompendo toda a arqueologia e o verdadeiro entendimento disso, porque se a África, se o menininho da África que acabou de nascer tá passando fome, ele tá daquele jeito, é porque, assim, a lei da quântica é que tudo que eu emano para o universo eu vou receber para mim. Né? Olha que. Ai, é tão chique, gente. É tão elevado, é uma coisa tão fofa, sabe, é tão ético. É assim, ai, eu não sou essa gentalha, né? É só, eu vou emanar. E eu vou. Só que na Bíblia, a verdadeira Bíblia interpretada, a tribulação sempre vai existir, e essa cartesiana res corpórea no tempo e espaço prova isso, gente. Que a tribulação até para o justo vai existir. Alguma coisa, alguma hora vai dar errado, tá? Eu expliquei isso nas aulas anteriores. E o que que acontece? Se aquele menininho da África tá passando fome, não é você. É porque ele tá emanando, a mãe dele emanou de alguma coisa do destino, mas não é você. Então continua na quântica. Então essa é a condição do problema já de aplicabilidade de Heidegger para esse então perturbado que começa a negar tudo. Entende? Então ele vai negar o menino da África, é tudo instrumento e mundanidade. Se isso acontece, deve ser algum problema dos deuses, né? Desde que seja eu existencial e que eu encontre o fenomenal em mim mesmo e o ser presença e finalmente essa luz espiritual, essa emanação, né? E que de alguma forma eu encontrando isso, né? Essa paz, isso vai resolver o problema das guerras lá no Irã, por exemplo. Lá em Jerusalém, lá, entende? Vai resolver os problemas de canetas e assinaturas e corruptibilidade estatal, né? Que a gente está tendo esse problema lava-jato aqui no Brasil. Isso basta você ser existencial de Heidegger que tudo vai resolver, tá? Desde que você fique no seu ser existencial de paz e tranquilidade, tudo vai resolver, gente. Olha que louco. Mas tudo bem, né? Nós somos cartesianos, metafísicos entre céu e terra. Né? E nós temos que ser fortes o suficiente para entender o que está certo e errado, né? E exigir. Mas não, no mundo social de Heidegger, não. Fica na boa. É que tudo passa, tudo vai dar certo. E o povo vai. As ovelhas vão nesse caminho, né? Falando que ovelha é o coitado do protestante evangélico que também é ovelha dando dízimo lá para esses templos corrompidos que Jesus Cristo chutou, tá? E aí, né, com esse problema gravíssimo de ciência. Mas tudo bem. Então esse perturbado, ele precisa ser preparado a. E ele está sendo perturbado como, gente? Na regra da negação. Nega, nega, nega. E incessantemente, tá? E quando ele se sente preparado agora para uma referencialidade, tipo, eu neguei tudo, desconstruí tudo, até a mim mesmo, e encontrei algum sinal. Eu sou a radiofusão, né? Essa é a referência. Eu senti esse anunciamento e sinal. Eu sou em mim a radiofusão, né? Aí o que acontece? Entra então na cartesiana, na aplicabilidade de Heidegger, uma conjuntura, tá? Que eu chamo de conjuntura. Nessa referencialidade, você tem que aplicar agora, né, para alcançar esse fenomenal da presença existencial do seu existenciário, implodido agora em si mesmo, que deixou de ser tudo que a gente explicou. Foi tudo para dentro, tá?
buscando agora, né, alcançando pelo vazio, essa que é a verdade, né? Você então nessa manualidade, que é agora a referencialidade, você tem que imputar nessa conjuntura, é que eu sempre esqueço esse nome, a importunidade. E o que é a importunidade como regra no método? É o que sempre falta naquilo que se anuncia. Se anunciou doença, mas alguma coisa está por trás da doença. Se anunciou a mulher gato, eu virei uma mulher de verdade gato, mas alguma coisa está por trás da mulher gato. Vamos buscar? E aí na regra entra o dar espaço, tá? Do seu existencial presença, potência que você alcançou pelo seu existenciário para ser agora no tempo. Então, por exemplo, na condição de aplicabilidade de Heidegger, o Unabomber foi o ser existencial, existenciário do Unabomber na sua extremidade da aplicabilidade de Heidegger nesse sentido. O Unabomber, para quem não sabe, ele era um menininho de 16 anos, aí, exímio em matemática e filosofia, e dentro da universidade, eu não lembro qual foi a universidade, mas está dentro da obra, ele então foi convidado a participar de uma metodologia de aplicabilidade, né, que eles não dão um nome e tal, lá com um psicólogo X lá e tal, aonde ele era perturbado o tempo todo, perturbado. O método de Heidegger cria o perturbado para estar preparado à referencialidade, tá? Então ele era perturbado o tempo todo, perturbado. E aí acabou com a vida desse menino. Ele deixou de ser matemático, filósofo e virou o tal famoso Unabomber, tá? A metodologia que foi aplicada lá junto, eu não sei se teve drogas, mas foi com perturbações gravíssimas, né? Perturbações aplicadas de forma agressivas e tal dentro do sistema do método deles lá, fez com que ele então se perturbasse a tal ponto, né, por negação de alguma coisa, que chegou então a se transformar nessa perturbação no seu existencial, na condição de existenciário, um Unabomber, por assim dizer, tá? Tem que se analisar isso mais a fundo, mas o caminho é bem esse mesmo. Foi uma aplicabilidade de Heidegger. Isso ocorreu depois de Heidegger, dentro das universidades. Então eles perceberam que na aplicabilidade, o excedente de Heidegger não ia funcionar, né? Então precisava ser mais planificado, assim, moderado na sua aplicabilidade. Então hoje o que a gente tem na nossa sociedade? A gente vê jovens aí midiáticos se transformando em gatos de verdade, lambendo o prato e vivendo como gato. A sua filhinha decidiu que é um gato, né? Por quê? Porque ela encontrou pelo seu existenciário sua potência desconstruindo o mundo, nesse mundo social agora de Heidegger por ciência e ontologia que não é, ela encontrou no seu existenciário ser existencial por algum anunciamento que ela é um gato. Ela pode ser um gato. De verdade, ela não é nem ela mesma. Quem disse que ela tem gênero? Quem disse que ela é ser humano? Quem falou isso na história? Isso é Heidegger. Tá entendendo? Então essa condição então foi anunciado a ela encontrou esse anunciamento, que quem disse que ela algum guia disse a ela na aplicabilidade, quem disse que você é esse gênero mulher? Quem disse que você é esse gênero homem? Entende? Você pode ser um gato. É verdade. O guru não disse que ela pode ser um gato, da ciência, né, na aplicabilidade. Perturbou pela negação, ela ficou preparada a uma referencialidade e a referencialidade dela espontânea, que veio como anunciamento, foi o gatinho que ela tinha no quarto. Eu sou gato, eu sou gato. E ela virou um gato, de verdade. Ela virou um gato, de lamber prato, viver como gato, fazer miau, né, e tudo mais. E nessa agora referencialidade, como ela chegou num extremo, no quarto capítulo de Heidegger, a gente tem agora o sociólogo e o psicólogo e o judiciário de Heidegger na sociedade, sendo Heidegger aceito como ciência. E aonde isso, né? Olha, mamãe, realmente, ela é um gato, né? Mas é porque é o existenciário dela.
ela acreditou existencialmente, ontologicamente, que o ser dela era um gato naquele momento e no tempo de Heidegger. Mas agora, vem cá, mocinha, você sabia que esse ser, ele existencial, fenomenal da sua presença, que é ser um gato, é agora, na sua potência, ôntico, mundano, troço, instrumento que você acreditou ser? Ah, é verdade. Então vamos começar agora a fazer um trabalho novamente de conjuntura e negação. Nega que você é um gato. Ah, eu vou negar que eu sou um gato, mas como? Não, vamos negar, porque isso é instrumento, virou um troço, cotidianidade, mundanidade. Nega que você é um gato, porque você, olha, você está atrapalhando a sociedade. Vamos melhorar essa condição. Nega. É a psicóloga de Heidegger. Mas sociologicamente isso é aceito, porque também é Heidegger, é o ser existenciário. E juridicamente é aceito, porque é o ser existenciário, né? Do existencial. Joga lá para o psicólogo de Heidegger resolver, né? Então vem para salas alfa, né? Para alfa mais, né? Do problema do meu admirável mundo novo eu sempre confundo, é Aldo Huxley, né? Eu sempre confundo com Hermann Hesse, mas é Aldo Huxley. Então, se eu errei, sinto muito. Eu vou revelar depois. Então, o que acontece aqui? Aí, a menininha sai da sala, depois de várias sessões, e ela sai carregando um cacho de banana, tá? E aí ela vira pra mamãe, a psicóloga, e fala, mamãe, ela encontrou uma outra potência de ser. Ela deixou de ser gato e agora virou um macaco, né? Porque agora esse macaco é o existencial, dado a aplicabilidade de Heidegger, do seu existenciário. Ela alcançou uma nova escala e uma nova escalada da coisa, né? E ela encontrou em si mesma, né, desconstruindo a mundanidade, a cotidianidade de ser um gato como instrumento instrumental, que agora ela é um macaco. Então você vai lá na sala, isso eu coloco no meu ensaio, na sala de sociologia, eu estou prescrevendo aqui, e ganha mais alguns cachos de banana e daqui a um tempo você volta, porque obviamente que esse macaco que ela acredita ser vai se tornar cotidiano e da mundanidade para a gente trabalhar novamente uma nova aplicabilidade de negação e ela perceber que esse gênero, né, existe um outro gênero ser presença dela no tempo de Heidegger. E essa é a sociedade de Heidegger. Jovens que vão criar nichos de gataria, todos acreditando ser gatos, outros que vão acreditar ser serpentes, né? Outros que vão acreditar serem extraterras, né? Então vão colocar um monte de coisa no corpo e tal, né? Até vão mudar até o olho, né? Que isso também é crível. Você pode destruir o seu corpo agora na utilidade de medicina, se eu quero colocar uma plástica assim, desde que gere dinheiro, né? Isso é lei, né? Não há lei, tudo é lícito, né? Tudo é lícito e tudo convém. Então você pode destruir o seu corpo porque ele é instrumento, ele é um troço mesmo, se você quiser puxar pra cá. Não é assim, é por uma questão estética, ó, até ia ser bom, né? Que coisa fofa. Voltar a ser mais jovenzinha, esticando aqui. Apesar que a gente consegue esticar isso correndo, né? Que aí a gente mexe com colágeno, dá uma esticadinha, que eu preciso voltar a correr, entende? Mas assim, né? Ai, nossa, mas ela tá na categoria de beleza, né? É cada um, né? Em que sentido? Eu achei muito interessante, assim, que a fotógrafa saiu isso. Olha como é tudo hipócrita, né? Mas eu posso cair até na hipocrisia se eu não tomar cuidado, né? Mas, assim, a fotógrafa, ela desconstruiu a beleza fotografando um monte de gorda, né? Sendo que a gula, gente, é pecado, porque a gula em excesso destrói o nosso corpo fisiológico, tá? Então, o modular é o importante no ser humano, né? Essa é a nossa potência, tá? Verdadeira. Então, o que acontece ali? Então, a gula, né? Colocou um monte de gordinha e tal, né? E tirou essa estética também da fininha, magrela e tal, mas todas maquiadas. E falaram que a fotógrafa quebrou o padrão de beleza, mas estão todas maquiadas só porque ela fotografou gorda, entende? Né? Não desmerecendo, gente, mas tem que tomar cuidado. Vocês mesmos sabem que comer demais gera uma série de doenças internas corporais, fisiológicas e tudo mais, e ao longo do prazo, né? Eu sofro também com gordoninha, tá bom?
Então, o que acontece? Então, aí você então vai trabalhando esse ser social, agora presença ontológico, que não é a verdadeira ontologia, porque a verdadeira ontologia de sala é essa daqui. O que é o amor? O que é o ódio? O que é o oposto do próprio homônimo? O que é o gancho dos opostos entre ódio e amor? Cartesiano e conforme proposição 1 de Euclides, que é puramente matema, né? O que é o verbo nesse sentido como ente, a verdadeira fenomenologia, e você vai construindo então a pessoa, e a pessoa vai se tornando o quê? Cartesianamente, na construtividade, modular. E criando o quê? Uma sociedade. Uau! O que a gente teve na sociedade de Heidegger aqui? Mulheres gatos batendo martelo ao contrário, criando uma outra forma de ser e dizendo que porque eu me maqueio, porque eu quero talvez melhorar um pouco a aparência mais jovem de como eu era, esticando aqui, eu que estou no padrão errado, mas não ela, que está se fotografando enorme de gorda, gerando várias doenças no seu corpo, não desmerecendo, porque eu tô cheia de gordura, tá? Se eu tirar a foto do corpo inteiro, eu tô bem gordinha, tá? Bem, vou para 50 anos também, né? Nesse sentido, com o rosto todo maquiado, né? Ou que deixar o cabelo de qualquer jeito, entende? Ou simplesmente eu ganhei esse objeto, né? Eu ganhei esse objeto e deixar de qualquer jeito, isso é construir um mundo, né? Então, a gente tem duas formas de construir um mundo. Não adianta você dizer que a sua desconstrução não é uma construção, porque toda desconstrução é uma construção e toda construção tende a uma desconstrução, tá? Lembrando que modularmente, vou finalizar, graças a Deus, acho que estendi um pouco, matemas, modularmente. Vou finalizar aqui. Meu filhinho tava buscando todo o meu caderno. Eu vou finalizar aqui, tá? Que é o que eu preciso. Homem, objeto, que é a condição cartesiana. Homem, objeto... Peraí, homem, objeto... e o mundo sensível. Sensível. Eu vou colocar realidade, vai, senão fica realidade. Ao quadrado. Aí aqui, intuição empírica. Só que ela é divisível por 2. E ao mesmo tempo, ela também é exponenciada. É aqui que está o problema que eu preciso resolver, tá? E aí tem uma outra condição ainda aqui. Então é assim, ó. Esse ser, porque Heidegger na quarta etapa, ele martela que o ser é existencial e não espiritual, tá? Só que ele se utiliza da cartesiana no método, manda o seu discipulado negar a cartesiana, negar a história, uma série de coisas dizendo que isso é ciência. Então Heidegger fica assim uma dúvida enorme, né? Quem é esse cara, tá? Na condição clássica modular, o homem, ele é espiritual e existencial ao mesmo tempo, podendo se implodir por esse método de Heidegger, tá? A ponto dele ser guiado... Ai, tá coçando meu nariz, desculpa. Tá coçando aqui também. Certo? Ou, no tempo e espaço, se tornando o homem vitruviano, tá? De Da Vinci. Esse é o homem que eu defendo, o homem vitruviano de Da Vinci, que é modular entre céu e terra. Ele não é céu, que é essa quântica também, que seria o ser existencial de Heidegger só das sensações, tá? Por anunciamento e guia, porque ele está implodido, ele não consegue ver as coisas fora de si, ele só vê dentro de si, que é o problema do Veda, né? Que ele individualiza para dentro de si na negação, tá? Que é uma condição de guru mesmo. Então, o que a gente tem aqui, Matemas? Que eu preciso debater isso. A gente tem aqui, nessa conjuntura aqui, tripartite, homem, objeto e a realidade, que é no tempo e espaço exponenciada, que é elevado a 2. Então ela vai crescendo, tá vendo? Ela vai se exponenciando. Mas da mesma forma que ela vai se exponenciando, com base na intuição empírica de Kant, que também é hegeliana,
que é divisível por 2, porque tem uma conexão com o apeiron aqui, na intuição intuitiva, e que esse apeiron, na verdade, aqui que tá o problemão, ele vai entrar na intuição que eu chamo de inteligível, que tá conecta com esse lugar aqui, tá? Que é o tal gancho. Nós temos agora aqui nesse gancho do inteligível, tá? Aquilo que eu chamo de osteoblastos e osteoclastos. A capacidade de você tirar e colocar, tirar o que não serve, que é a separação do joio e do trigo da coisa, tá? Então é isso que eu preciso debater com alguma tema ou físico para organizar essa fórmula dentro da obra, né? Alguma coisa aí. Se quem tiver disponível, muito obrigado. E até sábado que vem, Filosofando com Rainha do Sul, gente. Fala então, fala obrigada, Henrique, que você aguentou até agora. Fala. Ai, sacou a boquinha. Fala. Fala, muito obrigado, fala. Fala, tchau. Por quê? A gente vai brincar agora? Tá, eu prometi pra ele que a gente vai brincar. Gente, até sábado que vem. Gente. Ah, tá suja a sua blusa. Gente. Fala logo. Eu vou querer brincar de cozinheiro, piscar peixe, os meus bonequinhos, piros para dar comida para eles. Mas eu achar um bonequinho lindo, aí vai ser o meu time de cozinhar comida, que eu sou o chefe, cozinheiro-chefe. Uhum. Tá, eu já falei, você tem que falar direitinho, não é pra... Hein? Abre a boca pra falar. É. Então tá, gente, obrigada, Deus abençoe e até a próxima em Filosofando com a Rainha do Sul, sábado que vem às 20 horas. Uma piranha rica demais.